A Bíblia em áudio. Livro de Números. Números capítulo 4. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Toma a soma dos filhos de Coate, do meio dos filhos de Levi, pelas suas gerações, segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima até aos 50 anos será todo aquele que entrar neste exército, para fazer obra na tenda da congregação. Este será o ministério dos filhos de Coate na tenda da congregação, nas coisas santíssimas. Quando partir o arraial, Arão e seus filhos virão, e tirarão o véu da coberta, e com ele cobrirão a arca do testemunho. E pôr-lhe-ão por cima uma coberta de peles de texugos, e sobre ela estenderão um pano, todo azul, e lhe meterão os varais. Também sobre a mesa da proposição estenderão um pano azul, e, sobre ela, porão os pratos, e os seus incensários, e as taças, e as escudelas, também o pão contínuo estará sobre ela. Depois, estenderão, em cima deles, um pano carmesim, e, com a coberta de peles de texugos, o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Então, tomarão um pano azul e cobrirão o castiçal da luminária, e as suas lâmpadas, e os seus espevitadores, e os seus apagadores, e todos os seus vasos de azeite com que o servem. E meterão, a ele e a todos os seus utensílios, na coberta de peles de texugos e o porão sobre os varais. E, sobre o altar de ouro, estenderão um pano azul, e com a coberta de peles de texugos o cobrirão, e lhe porão os seus varais. Também tomarão todos os utensílios do ministério, com que servem no santuário, e os porão num pano azul, e os cobrirão com uma coberta de peles de texugos, e os porão sobre os varais. E tirarão as cinzas do altar e por cima dele estenderão um pano de púrpura. E sobre ele porão todos os seus instrumentos com que o servem, os seus braseiros, e os garfos, e as pás, e as bacias, todos os utensílios do altar, e por cima dele estenderão uma coberta de peles de texugos e lhe porão os seus varais. Havendo, pois, Arão e seus filhos, ao partir do arraial, acabado de cobrir o santuário e todos os instrumentos do santuário, então, os filhos de Coate virão para levá-lo, mas no santuário não tocarão para que não morram. Este é o cargo dos filhos de Coate na tenda da congregação. Porém o cargo de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, será o azeite da luminária, e o incenso aromático, e a contínua oferta dos manjares, e o azeite da unção, o cargo de todo o tabernáculo e de tudo que nele há, o santuário e os seus móveis. E falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Não deixareis extirpar a tribo das gerações dos coatitas do meio dos levitas. Mas isto lhes fareis, para que vivam e não morram. Quando chegarem à santidade das santidades, Arão e seus filhos virão e a cada um porão no seu ministério e no seu cargo. Porém não entrarão a ver, quando cobrirem o santuário, para que não morram. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo: Toma também a soma dos filhos de Gerson, segundo a casa de seus pais, segundo as suas gerações. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar a servir no seu serviço, para exercer o ministério na tenda da congregação. Este será o ministério das gerações dos Gersonitas, no serviço e na carga. Levarão, pois, as cortinas do tabernáculo, e a tenda da congregação, e a sua coberta, e a coberta de peles de texugos que está em cima, sobre ele, e o véu da porta da tenda da congregação. E as cortinas do pátio, e o véu da porta do pátio, que está junto ao tabernáculo e junto ao altar em redor, e as suas cordas, e todos os instrumentos do seu ministério, com tudo o que se adereçar para eles, para que ministrem. Todo o ministério dos filhos dos Gersonitas, em todo o seu cargo e em todo o seu ministério, será segundo o mandado de Arão e de seus filhos,
e lhes encomendareis em guarda todo o seu cargo. Este é o ministério das gerações dos filhos dos Gersonitas na tenda da congregação, e a sua guarda será debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Quanto aos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais os contarás. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, contarás a todo aquele que entrar neste serviço, para exercer o ministério da tenda da congregação. Esta, pois, será a guarda do seu cargo, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, as tábuas do tabernáculo, e os seus varais, e as suas colunas, e as suas bases. Como também as colunas do pátio em redor, e as suas bases, e as suas estacas, e as suas cordas, com todos os seus instrumentos, com todo o seu ministério, e contareis os utensílios da guarda do seu cargo, nome por nome. Este é o ministério das gerações dos filhos de Merari, segundo todo o seu ministério, na tenda da congregação, debaixo da mão de Itamar, filho de Arão, o sacerdote. Moisés, pois, e Arão e os príncipes da congregação contaram os filhos dos coatitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério da tenda da congregação. Os que deles foram contados, pois, segundo as suas gerações, foram 2.750. Estes são os que foram contados das gerações dos coatitas, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés. Semelhantemente os que foram contados dos filhos de Gerson, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério na tenda da congregação. Os que deles foram contados, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais, foram 2.630. Estes são os contados das gerações dos filhos de Gerson, de todo aquele que ministrava na tenda da congregação, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor. E os que foram contados das gerações dos filhos de Merari, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrou neste serviço, para o ministério na tenda da congregação. Foram, pois, os que foram deles contados, segundo as suas gerações, 3.200. Estes são os contados das gerações dos filhos de Merari, os quais contaram Moisés e Arão, conforme o mandado do Senhor, pela mão de Moisés. Todos os que deles foram contados, que contaram Moisés e Arão, e os príncipes de Israel, dos levitas, segundo as suas gerações e segundo a casa de seus pais. Da idade de 30 anos para cima, até aos 50, todo aquele que entrava a executar o ministério da administração e o ministério da carga na tenda da congregação. Os que deles foram contados foram 8.580. Conforme o mandado do Senhor pela mão de Moisés, foram contados, cada qual segundo o seu ministério e segundo o seu cargo, e foram, os que deles foram contados, aqueles que o Senhor ordenará a Moisés. Inscreva no canal Renovo hoje. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber as notificações. E compartilha esta mensagem, para que outras pessoas possam ser edificadas com este conteúdo.